a ser enviado ao Congresso. Essa lei, a Daniel Fiscal Responsibility Act, pode ser traduzida por Lei de Responsabilidade Fiscal, só o melhor dele, esteve em minhas mãos, e na ocasião eu assessorava um parlamentar de quem eu gosto, e que, muito embora na oposição, achou que devia votar a lei, que se impedia a corrupção, etc. E tal. E eu disse também que a lei ingessa uma série de coisas, mas talvez já que você vai assessorar, não escute, faça isso. Também daqui, eu posso ler. Aí, senta lá e eu li. Olha, faz o seguinte: você tem um nó de relação pela língua portuguesa, de fato. Meu amigo Luiz Salomão tem. Esse pois em português, né? Está muito mal escrito, né? Então, um jeito de anglicismo, uma coisa lamentável, né? Não foi porque veio do fundo monetário, não é? Porque as pessoas que escreveram não sabem nem português nem inglês, é complicado. Para saber uma língua. Eu até nem me preocupo para saber português, mas inglês é bom, né? Língua de Shakespeare. Então, é claro que a lei foi votada, foi enviada ao Congresso em 99, aprovada em 2000. E já quando tinham sido cumpridas, o que então se chamava conditionalities, põe isso entre aspas, são apenas condições ditas por idiotas, né? Conditionalities são condições, mas é um conceito, você sabe, né? Você com governance é um conceito notável que veio da administração de hotelaria, né? Bom, então, quando cumprido, o dicionário do Fundo Monetário concedeu apoio financeiro ao país, ele foi muito elevado, coisa de 90 milhões de dólares na ocasião, né? O país estava infelicitado pela crise financeira do México de 94, a crise asiática de 97, a crise russa de 98, para não falar de algo que ocorreu próximo nessa reunião, é o curralismo, ou seja, a compreensão da poupança é uma coisa colorida, né? Que levou Fernando de la Rúa, presidente da Argentina, a fugir da casa rosada, fugiu de helicóptero, não sem antes promover uma matança dos manifestantes contra ele, né? Notáveis de indivíduos. Está livre, né? A origem da lei não invalida a sua importância, mas é algo divertido, não é? Constatar que, na minha última instância, na hora do barulho, quando as coisas ficam muito complicadas, há quem mande demais e há quem tenha que obedecer. É só o que me importa dizer a respeito desta lei. Então, em que crimes, crises financeiras internacionais, vejam lá, a Rússia, a crise asiática, um bocado de crise, né? Naquela ocasião afetava o governo. É interessante que agora não. Uma crise mundial desde 2008, e o único país onde ela não entrou foi no Brasil. Tudo que ocorre aqui é o governo que promove. Isso é notável. A nossa capacidade autárquica, né, de fazer bobagens, né? A crise, naquela ocasião, porém, a crise influía, né? O segundo governo de Fernando Henrique Cardoso abandonou a paridade cambial, a opinião não é minha, mas de um de seus ministros na ocasião, né? É uma armadilha de controlar a inflação, né? É um problema, né? Isto não foi referido na campanha de Fernando Henrique Cardoso, essa mudança de paridade cambial, nós passamos a comprar coisas com seu valor, né? Porque a ideia de paridade cambial era 2 anos, então, que aí era absurdo, era uma belíssima ideia, mas claro, é complicado, né? Está na origem de um governo mal aceito, a oposição ganhou em 2002. A mim vocês podem me perguntar, e daí, César? Nada disto invalida nem impede nem impulso. E não é golpe de Estado, salvo para os desesperados, os extremistas, os derrotados e estes que nos falam. Então eu tenho alguns pontos a fazer depois dessa narrativa no discurso um pouco longa do Feliver, né? Mas algumas coisas são divertidas. Eu tenho alguns pontos, uns poucos pontos a fazer. Meu primeiro ponto: conceitos políticos não são conceitos descritivos, né? São conceitos sempre envolvidos em luta política, que engendram, portanto, por conta conceitos, por exemplo, golpe, impeachment é legal, negaria contra o conceito, né? Ou tentativas de neutralização conceitual.
não há golpe. Quem diz que há é que é golpista. Eu não preciso dizer que nem Maná e Bozelli, que vocês todos leram e sabem do que eu estou falando, não é? Conceitos políticos só são conceitos neutros para idiotas da objetividade. Porque senão eles têm sempre uma carga, como preferem, secundariamente avaliativa, filosofia analítica, retórica, performativa, sei lá. São tantas as maneiras de escrever isto, que creio que na presença dos cientistas fica até sem graça, né? Dizer esta banalidade. Pois, porém, esta banalidade é engraçada, porque a neutralização, não tanto contra o conceito, a neutralização, não há golpe, a legalidade. Se você fala em golpe, é que você é meio golpista, não gosta da democracia, não é verdade? A neutralização tem porta-vozes poderosos. E, a meu juízo, devem ser contrarrestados, exatamente porque eu acho que é um golpe. Porque do golpe resulta, a meu juízo, um governo ilegítimo, contra o qual cabe toda a oposição, legal e constitucionalmente permitida. É simplesmente uma conclusão, não é apenas minha, eventualmente de um partido político. Eu não me vinculo a nenhum partido político. Nunca me vinculei por algum tempo. Certamente não haverei. O meu segundo ponto. Há muito que criticar no primeiro governo Dilma, desde 2013. Muito mais ainda neste segundo. Medidas contracíclicas por conta da crise de 2008 que houve, e não é que o ex-presidente Lula já chamou uma marolinha, catástrofe, né? Bom, por conta de 2008, catástrofe não, agora na Europa, no Chile, marolinha, e por conta de 2008, mas elas não podem se transformar em projeto social desenvolvimentista. O que diabo isso significa? Desenvolvimento, para mim, que sou velho idiota, é apenas um nome conceitual, de novo, uma matéria que alguém está me ensinando essas coisas, né? De acumulação do capital, né? Não é esse nome resultado a partir da Segunda Guerra Mundial. Então, social desenvolvimentista, não sei bem o que é, mas uma economia capitalista não tem por fundamento a demanda, nem pode ter. Porque quem é a demanda? A demanda somos nós. Não sei se tem sentido alguma dificuldade de comprar coisas, mas a demanda somos todos nós. Uma economia capitalista, portanto, não se baseia na demanda, a não ser em situações críticas. Isso é o que Keynes ensinou. Se não, ela se baseia na oferta, porque a oferta não somos nós, a oferta é o capital. Então, quando os economistas do Reagan chamavam, era preciso retornar a supply side, não é? A oferta estava falando isso. E supor que você pode ter, a longo prazo, uma economia keynesiana, e nem disse, por amor de Deus, Keynes não era um social-democrata, não faça essa maldade aí. Evidentemente, a recepção do Keynes, a obra, uma vez escrita, é recepcionada das mais diversas maneiras. Né? Mas Keynes, eu sei lá o que eu posso fazer com um artigo chamado Am I a Liberal? Porque se eu consigo ler, não é fácil, né? O economista amigo puxou pela moeda, o trato monetário e forma, desse tamanho, deve anos de entender aquilo. Mas os ensaios em translation, que são ensaios disponíveis, devem estar na internet, comprem, por favor, assim, do laissez-faire, salvo o primeiro capítulo, eu resumo de toda a economia que ele está criticando, né? Então tem que perguntar ao economista. Se possível, economista, já então, ele diz com todas as letras a frase que é linda, né? Que é uma declaração clara de um homem que escreve tão bem. Na guerra de classes, a expressão é a guerra de classes me encontrará nas trincheiras, ao lado da burguesia, o Estado fecha aspas. Bom, é possível que haja leituras social-democratas, que tudo isso seja misturado com 30 gloriosos, etc. e tal, mas contudo, políticas econômicas e sociais, social desenvolvimentistas, da nova matriz, ou o que diabo seja, não são matéria de impeachment. Não é porque as pessoas não gostam
da política econômica, você tem matéria de impeachment. Porque isso não é um menu, não é? O impeachment não é uma decisão tomada à la carte. Depende de certas circunstâncias. Nas políticas não levam a impeachment. Pode levar que é dos gabinetes. Isso é outra história. Já vem a digressão. Não é por acaso. O grande Paulo Brossard, né, escreveu um livro italiano, não é sobre impeachment, eu só peguei traços. Como sabem, ele era parlamentarista, da grande tradição parlamentarista, lá o Vila e outro, General Gaúcho, muito brilhante. E tratava o impeachment, que o Sr. Paulo escolhe, como, e nós veremos por quê, uma forma bárbara, atrasada, medieval de tratar a política. Razão pela qual ele se opunha ao presidencialismo. Porque impeachment houve de reis, na verdade. Carlos I, já em primeiro, Carlos I, uma série de coisas, aí em 1742, né? Teve pequenas dificuldades de serem impedido pelo longo parlamento. Isso é a guerra civil inglesa, deixa eu falar. E o impeachment resultou em dificuldades, né? Porque houve um tutela, a cabeça rolou, uma coisa meia bárbara, né? Paulo Brossard, gente mental, sensibilidade, e devemos quanto texto veio para saudade dele. Ele fala disso, e está na realidade dizendo que tinha isso daí, e aí faz um estudo jurídico, que é útil a todo mundo, Então, políticas econômicas e sociais não são matéria de impeachment. Servem para bombardeio da imprensa, de colunistas da oposição e de economistas de mercado, que são os que, em geral, são citados pela imprensa, na mídia escrita, falada. Não são todos economistas, são alguns, são muitos, talvez, não sei se são a maioria, mas eu não cometeria em propriedade de dizer que são todos. O próprio destes economistas, em geral apresentados talvez como analistas, coisa que eu não consigo entender, de análise em Aristóteles é simplesmente lógica, mas estou analisando o que é, mas enfim, os analistas, que quer que seja isso, eles acertam sempre. Eu não conheço profissão da neurociência, da biologia, da física, não posso nem pensar, né? Que consigam a seguinte maravilha: todas as previsões são rigorosamente corretas. Segundo, só há uma alternativa possível de política. Isso é maravilha. Isso é um revival da astrologia, podemos chamar de nova astrologia. Em matéria de análise, trata-se de um revival da alquimia, mas não com a química. É uma nova alquimia, na verdade, que leva a que essas pessoas tenham uma espécie de afinidades eletivas com Deus, que sabe tudo. Esse é o único que sabe tudo que ocorrerá de maneira precisa. Para nós, Deus não precisa de amigos, né, queridos? Entendemos Aristóteles? Então, é isso. Então, é interessante essa astrologia, né? Mas mesmo assim, essas certezas todas, né, elas não servem para crítica. Servem para crítica. E é o terceiro ponto. As instituições republicanas estão funcionando regularmente. Este é o argumento dos golpistas. Eu grifo. As instituições republicanas estão funcionando regularmente. Este é o argumento dos golpistas. Elas não podem fazê-lo. Elas simplesmente não podem fazê-lo. E não podem em condições, porque o país e a política vivem em condições de alta polarização política e social. E este tipo de polarização, na verdade, é incompatível com o andamento regular da democracia representativa, porque pode ferir a regra do jogo. Quem que eu tenho que estudar, hein? Eu fiquei tentando ver aqui. Será Schumpeter? Ou será Robert Dahl? Ou Seymour Martin Gibson? Tem que fazer uma lista de autores de persuasão liberal, escrevendo em inglês. Schumpeter não escreveu, são mais críveis. Ou quem sabe Marx do seu diplomata também serve. É o mesmo tipo de questão. Porque assim, a democracia representativa, né, não funciona bem em situações de forte polarização política. Se vocês quiserem falar, né, em elevada tensão de classes,
podem falar à vontade, não me importa. Conceitualmente, para mim, essas coisas funcionam da mesma maneira. O que ocorre, então, é que a alternativa a esse golpe que ora se processa é uma solução de força, que não está havendo. Eu prefiro falar assim. Morto de medo, que não está havendo. Qual seria uma solução de força? Um poder moderador, mais aos 76 anos de idade, um Bonaparte qualquer, temos, aliás, candidatas a Bonaparte, era um efeito de flores, o Supremo Tribunal Federal, quem sabe a Polícia Federal, não é? Seja lá quem for, vai desempatar isso aí. É como Bernardo não pode estar aqui, nós sabemos que eles que nos ensinam isso, né? É uma maldade, é como Carl Schmitt falando para Kelsen, né? A tua forma constitucional é precisa, só que o conteúdo é antipolítico. A substância é rigorosamente contrária à forma. Na dialética de Carl Schmitt. Imagina você citando positivamente Carl Schmitt. Roupa de gente daqui, né? Bernardo, Pedro, essa gente que vocês participaram das bandas. Bom, então é essa a alternativa. A natureza deste golpe que ela está é dispensar a violência aberta, porque os outros poderes da República, até hoje, pelo menos, com apoio de toda a grande burguesia e da classe média patrimonial, homenagem a Piketty, impressionante, que cresceu muito, né? Cresceu os valores, em valores próprios, né? Reside em Higienópolis, da enorme dessa, da São Paulo, que é onde eu vivo, muito bem. Convergiram para uma solução legal, que não pode efetivamente ser legal, porque a polarização veda a legalidade em situações de confronto extremo, real ou presumido. Marx com Litze, do Gordau. Então, vir com a história de que não há violência, que as questões estão funcionando, de fato, elas estão funcionando contra o seu sentido, a forma contra a substância. É neste sentido que eu resolvi titular esta minha conversinha aqui, o golpe está em curso. É por isso que está um golpe. Muito bem. E a polarização não é necessariamente entre iguais, ela é real ou presumível. Nunca é entre iguais. Se eu tenho a presunção que o outro lado vai ser violento, vai tirar a minha propriedade, eu vou me defender dele. Se eu temo que ele possa agir de maneira, já que tem o governo a seu favor contra mim, eu quero um terceiro desembargador que aqui contra mim. Esse terceiro desembargador, nesse momento, desesperadamente, é a lei. E a convergência entre poderes da República, setores empresariais, tudo mais, convergência essa que não precisa ser acertada, direi por quê. Que a presidenta Dilma tenha propiciado seu próprio isolamento é lamentável. Eu não vim aqui para defender a presidente Dilma, nem o seu governo, nem o seu partido. Eu venho aqui para sobreviver. Eu quero viver no Estado de Direito. Então, fragilizar uma base social de apoio e fortalecer a unidade do adversário político é como se alguém tivesse lido Gramsci às avessas. Né? Fico pensando aqui, Carlos Nelson, já perdemos, na verdade que ele saiu do parlamento hoje, ensinando essas coisas elementares, né? Mantém a sua base, eu não falo isso, não é sua base social, apoio e neutraliza o adversário. Mas tipo se chama hegemonia. Mas é as avessas, é a rebufo. Uma coisa muito estranha. Né? Não sei se leram queixa direito, mas é bem provável. Bom, isso eu não falei. Bom, má condição de coalizões não fundamentam bons. Tem um pouquinho. Mas criam e criaram condições
posições políticas para a unidade golpista das oposições, as de sempre e as de ocasião, na sociedade e no Estado. Criada essa convergência. Então não há nenhum acerto. É preciso um esforço notável de exercício da arte de governar o Estado para ter contra si tudo e todo. Mas isso não é problema, só me aflige por conta do regime, não do governo. Bom, meu terceiro ponto. Poucos Estados, pelo menos desde o final da Segunda Grande Guerra, não se apresentam abertamente. Não é isso? Eles não dizem que, muito prazer, eu sou o golpe. Não é muito comum, né? Por que será? Porque o período de do espaço de discussão midiática, por intermédio das novas mídias. Portanto, vimos muito orgulhosos das conquistas desde a Constituição de 88, a supostamente natimorta Constituição de 88, que em 90 foi considerada natimorta, torna-se uma Constituição cidadã no século seguinte, né, capaz de produzir os elementos necessários, a base necessária para a promoção de direitos, políticas distributivas, etc, etc. Então, o João usou uma expressão naquela conversa com a vice, referindo-se ao Supremo, desconcertante. Né? Desconcertante o papel do Supremo. Eu diria que é desconcertante, acho que para muitos de nós, todo esse cenário. E aí eu fico a perguntar, acho que a provocação que eu gostaria de fazer, não só ao César, mas a todos nós, uma vez caracterizado o diagnóstico do golpe de Estado, por onde passa, onde é possível, acho que o César deu algumas pistas aqui, que eu achei bastante interessante, por onde passa a possibilidade de, diante desta nossa compreensão, né, da realidade democrática brasileira, por onde passa a possibilidade de que, aparentemente, as instituições, então, não dariam conta, essa nossa capacidade, fortalecimento das instituições e fortalecimento do enraizamento democrático da sociedade não estariam dando conta de conter um fenômeno comum. E aí minha pergunta, fica algumas perguntas. Esquecemos alguma coisa no diagnóstico? 2, não estamos entendendo esse diagnóstico? Ou simplesmente 3, estamos profundamente marcados com certa compreensão da política enraizada numa compreensão, vou lá atrás na brincadeira, muito mais junguiana do que maquiaveliana, de que boas instituições, uma vez em andamento, garantem a dinâmica do processo. E esquecendo que talvez, eu tenho a impressão que o César levantou aqui duas portas de possibilidade de reflexão sobre isso. Uma, ao chamar a atenção muito mais para a virtude do que para as instituições, quando pensa, por exemplo, na inabilidade política da liderança, do governo e do partido do governo. E, de outra parte, uma atenção para o fato, eu acho também, num recorte interpretativo bastante distinto, penso eu, daquele que parece presidir os nossos diagnósticos sobre o nosso sucesso institucional, que é a ideia de que as boas instituições não dão conta de processos de autopolarização política. Com isso, me parece assim, tem um recorte interpretativo diferente daquele que preside boa parte dos nossos diagnósticos. Mas eu queria levantar talvez um terceiro elemento, que eu acho que o César mencionou no final da exposição, talvez essa seja a contribuição aqui para o debate, de que se por um lado, eu acho que o César foi bastante claro, de que o governo e o partido do governo sofrem um revés por conta daquilo que fez de errado, daquilo que errou, me parece que também sofre o revés pelaquilo que, do meu ponto de vista, acertou. Então apanha tanto pelo que supostamente errou, tanto pelaquilo que supostamente acertou. Um certo colega, nessas conversas, nessa nova arena que é a internet e Facebook, postou certa vez que o partido do governo estaria sendo punido
pelo que fez igual aos outros partidos. E eu fiz uma brincadeira com ele, daí que eu vou partir, porque eu acho que talvez o governo e o partido do governo estejam sendo punidos pelo aquilo que fizeram diferente dos outros partidos, por intermédio daquilo que fez igual. Então você tem tanto uma dimensão daquilo que errou, quanto daquilo que supostamente acertou. E o que eu acho que... Eu acho que é importante chamar a atenção para a dimensão daquilo que supostamente acertou, e eu vou comentar o que eu acho que é isso, porque nos dá, nessa preocupação da reflexão do César a respeito do golpe de Estado, e portanto assim, de algum tipo de aparente fragilidade institucional nossa, chamar a atenção talvez para o contexto em que a luta política ocorre no Brasil e as limitações a uma possibilidade de uma agenda de esquerda. Não só porque você tem alguns, digamos assim, inimigos conhecidos, declarados, que entre especialistas aqui talvez dispensasse o elenco, né? Muito embora pesquisas recentes, né, na área de ciência política chamavam a atenção. Eu estava outro dia com o meu, eu tive a, e no meu caso foi a sorte mesmo, né, de ter dois orientadores no doutoramento, que foram César e Renato Bosch. Renato me orientou no doutorado, César me orientou no mestrado e continuou como orientador e interlocutor ao longo do doutorado. Então, há pouco tempo tive o prazer também de compor a mesa com Renato Bosch, que brincava com a ideia de que nessa área de estudos sobre empresariado, né, recentes estudos no Brasil chamava a atenção estudos sobre empresariado de Estado no Brasil, dentro daquela linha que eu já vinha trabalhando com ele há muito tempo. Novos estudos sugeririam que o empresariado estava cada vez mais disposto a jogar o mercado político democrático, a incorporar a competitividade democrática incorporar no seu cálculo. E Renato dizia, pois é. E aliás tinha, nesse mesmo dia, né, na mesa, um colega nosso apresentava um desses trabalhos chamando a atenção essa questão. Renato, pois é, até ontem, Renato brincava, até eu ver aquela faixa na frente da Fiesp, antes do dia 17, talvez fizesse sentido, agora já não sei mais. Né? Então assim, não vou elencar aqui grupos corporativos de interesse midiático, empresariado, assim, adversários de uma certa agenda, e nós sabemos por quê. Mas vou pensar numa outra dimensão, que é pegar aqui naquilo que o governo aposta. Você teve aí universalização do acesso à saúde, a assistência social vira direito constitucional, mais um daqueles processos em que se incorpora a Constituição políticas públicas, tornam-se incorporadas à Constituição com obrigações constitucionais. Isso é um momento que já vem, não tem a ver com os governos do Partido dos Trabalhadores, já tem a ver com algo que é anterior. Me lembro, em 2002, se não me engano, os nossos colegas Cláudio Couto e Rogério Arantes tratando disso, da nossa Constituição de 88, ela vai incorporando. Mas um reforço dessa dimensão, mais participação social, né, uma organização social que pode ser lida pela chave do controle da computação, mas pode ser lida também pela chave da potencialização, né? Sei que não foi isso que o César quis dizer, eu acho que essa é uma discussão em aberta. Né? Programa de transferência de renda, aumento do salário mínimo, produzindo talvez como efeito, e eu também não estou dando uma novidade, nossos colegas já apontaram isso com pesquisas, uma incorporação do que eu vou chamar, Van Lalette, entrar no método de discussão sociológica a respeito do conceito de classe média, né, das que se convencionou chamar de uma nova classe média, e produzindo nessas camadas médias, nessa classe média tradicional, o efeito de que eu aumentei a minha capacidade de consumo, eu venho consumindo, né, bens primários, mas reduzi a minha capacidade de consumo de serviços. Eu acho que a questão do salário mínimo, regulamentação do trabalho doméstico, acesso à educação. Me lembro, quando eu era garoto, minha família sempre dizia, para resolver esse país é o acesso à educação. Essa mesma família hoje olha para essas
políticas públicas desse governo e acha que isso aí é um absurdo que foi produzido. Tanto Bolsa Família, pensando como termo de educação, quanto acesso à universidade. Muito bem. Então você teria teria um imaginário de classe média que olha para o mundo europeu, né, se imagina que poderia ser uma Europa, mas poderia ser uma Europa com empregada doméstica. Poderia ser uma Europa com serviços, prestação de serviços a baixo preço. Tem a impressão que, para além da questão da renda, acho que isso já tocou no final, tem uma ameaça de status e o aumento da competição universitária. Que essa aumenta a competição universitária, mas também aumenta a competição do mercado de trabalho. Então, uma agenda que vai ser chamada hoje de agenda comunista, governo comunista, sabe que nós é uma brincadeira? Não é brincadeira, é uma acusação. É uma acusação. É conceitualmente para nós uma brincadeira, mas isso é muito sério politicamente. Exatamente. Que bom que fosse. Aí você olha para o programa desse governo e se pergunta, poderia considerar esse programa de inclusão um programa social-democrático? Eu vou dizer, olha, conceitualmente não, mas eu poderia chamar um programa social-liberal. E, no entanto, esse programa social-liberal gera uma reação fortíssima. Então, assim, eu acho que o contexto da disputa política também, e eu estou fazendo aqui um pequeno recorte, né, para uma agremiação auto-intitulada de esquerda, e com compromissos dos movimentos sociais de esquerda, pequenas manobras, pequenos movimentos de modernização social-liberal, em direção a uma sociedade menos triangular e mais losangular, digamos assim, como as bem-sucedidas democracias capitalistas modernas, produz uma reação que me parece sugerir assim, que vivemos num contexto, e você conhece muito bem essa expressão, orientou um trabalho fantástico sobre isso, profundamente demofóbico. Profundamente demofóbico, uma reação profundamente demofóbica. Então, assim, essa reação profundamente demofóbica, aliado a uma série de variáveis que estão sendo exploradas nesse nosso ciclo de debate, isso é interessante observar, a questão do judiciário, a questão da mídia, certos protagonismos, uma conjunção de alguns protagonismos associado a uma perspectiva de esquerda de oposição ressentida pela derrota eleitoral, associado a projetos empresariais que preferiam outros tipos de liderança, mas que não conseguiam fazer acordo com outros tipos de liderança, então mediam o que foi possível anteriormente, mas que rompem com esse governo dos anos para cá. Todo esse caldo estaria alimentado por uma percepção profundamente demofóbica da sociedade brasileira, e aí eu perguntaria assim, tem um paradoxo que me preocupa, é que se é possível chamar a atenção, assim, que a questão que dá é que a adesão de certas camadas menos tradicionais e seus veículos de reprodução, vou chamar assim, ideológica e cultural, tem com a democracia uma adesão inversamente proporcional aos ganhos democráticos. Então, assim, a ideia de que aprofundamos, o sentimento de alguns de nós, que aprofundamos a democracia com nossas instituições, aprofundamos a democracia não só em termos procedimentais, mas aprofundamos a democracia em termos distributivos, seja em sentido lá da Fraser, tanto em sentido de distribuição de bens materiais, quanto em distribuição de bens simbólicos, de reconhecimento, que, portanto, podemos orgulhar de um aprofundamento democrático, produziriam uma reação contrária nessa sugestão de que o apoio de certas camadas sociais, de camadas médias tradicionais à democracia é inversamente proporcional a ganhos democráticos reais. Ficaria com essa... Se isso faz sentido o que eu estou dizendo, então realmente o cenário, inclusive de produção de alternativas à esquerda num momento pós-impeachment, se torna bastante restrito, e aí eu acho que temos um problema diante de nós, que não tem a ver só com governos que se comportam mal ou governos que erram, caem, isso faz parte do jogo democrático, muito embora não da maneira como está sendo feito, mas partidos também entram em crise quando constituem estratégias mal sucedidas, embora que nós estamos discutindo aqui é a forma que isso acontece, mas mais do que isso tem toda uma agenda que foi associada aos ganhos últimos que transforma uma oposição ou uma direita silenciosa, ou uma direita passiva, hoje num discurso de direita ativo. Né? E não faz isso apenas pelos erros cometidos, mas faz isso também, eu acho que pelos acertos eventualmente cometidos, o que me causa
não exatamente uma surpresa, porque eu li certas coisas que você inclusive apresentava nos cursos de universidade no IVER, mas um desconcerto e uma sensação, para ficar na expressão que o João usou, acho desconcertante e bastante preocupante, porque ficamos então dentro de um jogo delicado, onde apanha-se pelo que errou, mas também sofre o revés naquilo que eventualmente acertou. Levantaria essas bolas para a discussão, mais obrigado, César, por esse momento. Você acertou de uma maneira. Eu acho que nos anos 70, se não me engano, eu era um liberal, um estudante que me chamava assim. Não sei se eu era liberal e empirista também. Possivelmente era isso mesmo. Vamos lá. Essa democracia, mas há pouco falava da sua polissemia, né? Então, o que você chama de ganho democráticos, podemos, nada tem a ver com a ideia de democracia de quem se opõe. É outra coisa. A palavra pode ser a mesma, mas certamente a ideia é diferente. A ideia é diferente. Então, eu já vou quanto aos ganhos, tá? Porque me parece que eu esqueci os ganhos. Eu não esqueci os ganhos, não. Até porque eu aprendi com o João Trajano, que o personagem que ele estudou, do Isola, ia dar uma porrada pelos erros e pelos acertos, né? Frequentemente, mais pelos acertos, pelos erros, né? Os erros foram incríveis mesmo. De consolidação democrática. Olha, eu não sei. Eu não sei se eu tenho muita identificação com a ciência política canônica desde aquela época que eu era liberal e empirista. Todo mundo sabe isso. Porque de repente ele procura para ler na tese, está toda a tese sobre isso, qualquer coisa. O que é qualquer coisa? Que ninguém quis. Exatamente, as teses ganham um prêmio na CAPES, como da Thaís, que você acaba de citar, não é? Uma tese espinozista, opondo a democracia, demofobia, demofobia, né? Então, vamos lá. Deixa eu começar com a consolidação democrática, essa bracket. Quer dizer, quando eu estava lá, eu cheguei em 72, eu sempre me pergunto que espécie de estúpido era eu para voltar dos Estados Unidos para o Brasil em 1972. Como isso acabou hoje? 50 anos, né? E vira bola, faz qualquer outra coisa. Não está exilado, ninguém se exilou dos Estados Unidos. Você precisa ser preso, né? Estava lá estudando, tinha uma bolsa da Fundação Ford. Havia razões pessoais, familiares, pessoais, eu não queria continuar em Chicago, mas enfim, não eram tão fortes assim, na realidade era melhor ter ficado, mas isso passou. Só que, na época, começavam os estudos do autoritarismo, então, por acaso, aliás, me foi muito bom essa história, porque como meus professores sobre o autoritarismo levantaram uma boa biografia, nos anos 70 por um estudos históricos, basicamente, né? A primeira coisa assim, a ditadura, General Dictatorship, né? Acho eu, um dos primeiros trabalhos que chama a ditadura alemã de ditadura, porque durante os anos 50 e parte dos 60, na verdade, a melhor historiografia alemã esqueceu o passado recente da Alemanha. Isso é matéria de cinema, né? Matéria de tantas coisas, é matéria especialmente da contribuição desse grande democrata Elis Erhard, também chamado Gerhard, né? Que denunciou isso tudo. Então, mas com isso eu fiquei lendo, coisa que hoje, por exemplo, estava conversando com você, né? A Hungria e a Croácia, durante a guerra, não são invadidas pela Alemanha, elas são parte do eixo, são aliadas, né? Então, na Croácia, Ante Pavelić resolveu logo os problemas, era um bom católico, né?
tinha uma relação própria com o Papa, Pio XII já, Pio XII, né? E ele resolveu o problema judaico com muita rapidez. Quando a SS chegou, já não havia muito o que fazer. Né? E também costumava colecionar olhos dos seus adversários, no sentido preciso. Estou tentando me lembrar qual é o grande jornalista e publicista que faz essa parte, que faz essa entrevista, está atrás deste livro, está em algum saco, alguma caixa que precisa ler ontem. Usa, vai lá. Então, essas coisas ficam, né? Como na Eslovênia, que se era separado, era o Monsenhor, né? O Monsenhor e tal. Aqui em sua santidade, Eugênio Pacheco pediu para proteger os judeus. Ele protegeu, é claro, correu todos. Tudo muito... Esses movimentos de extrema-direita que na época eu estudei por pura, porque era um curso possível de fazer, realmente vou te contar. Você chega na universidade, Hans Morgenthau, eu estou falando de um grande pensador, né? Acaba de se licenciar, se aposentar. Léo Strauss, outro grande pensador, não me importa, é conservador, eu faço, mas disse também de que eu estou fazendo aqui. Foi embora, ficava os 12 anos. Deixa pra lá. Eu acabei tendo aula com, só quem conhece as relações internacionais sabe que isso é divertido, com o Albert von Stetter, confere? Que acabou virando um neocon, um especialista em mísseis. Já viu, não sei, alguma coisa freudiana naquilo. Mas eu exatamente assisti curso com ele porque eu queria saber estratégia, né? Porque senão, aquela palhaçada, né? Que frequentemente chamavam de relações internacionais por lá. Pois é. Então, depois disso, acabaram os autoritarismos, você sabe, houve a transição. Então, entramos nos estudos da transição democrática. Eu gosto de falar palavras inglesas, belíssima racket, que sem quem se envolveu em estudos internacionais de transição democrática, não tem 4, 5 volumes, aí são baratos, as verbas para isso são notáveis, né? Escreve, né? E, evidentemente, em todos os outros lugares nós reproduzimos estudos da transição democrática, evidentemente bem melhores que esses estudos comparativos. Não me lembro mais quem conduz, o Ronin, explica, o Ronion, eu lembro bem. Então, depois disso, houve as transições. Eu não entendi bem como é que as coisas transicionam assim, porque, a meu juízo, eu não sei porque as coisas em geral se movem, né? Desde Galileu, que nós sabemos que as coisas não estão paradas, né? As coisas se movem, salvo se algo impede de elas se moverem. Não é isso que nós aprendemos com Galileu? Não precisa ter que Karl Marx para isso, né? Basta Galileu. Eu não li Galileu, na verdade. Eu li Galileu via Hobbes. Então, que diabo será a consolidação democrática? Eu me recordo, eu só me lembro de uma frase com um aluno, eu era jovem, tinha o cabelo grande, muito mais arrogância do que hoje, e que me disse, a consolidação democrática, professor, o que é? Digo, eu não sei. O que você tem no Chile? Uma ditadura. Eu digo, a Suécia pode perfeitamente ter uma ditadura igual, dependendo das condições sociais que lá se tem. Ponto. Ou seja, o futuro do Chile pode residir na Suécia. E, portanto, as condições históricas e sociais da existência de regimes de convivência, né, entre contrários, classes, no sentido mais da palavra, aqui você deve acrescentar várias outras, enfim, eu aprendi algumas coisas recentemente, né, várias outras divisões, não importa só agora, depende de condições que eu tentei explorar em torno da polarização. Não há consolidação democrática, ponto. E particularmente com a democracia, agora sim, importa mais ao termo, vamos lá contar eles, né? De a quem quer que, porque através da democracia representativa que se pode, um, resistir e dois, avançar, não é? Na luta de classes, não é fácil. Ela nos importa. É por isso que eu insisto com a linguagem mais borocochô, né, de 1964, pela legalidade democrática. Eu não estou fazendo comício, não. É isto mesmo.
Eu não estou falando de governo, estou falando de regimes. Então não importa o partido, importa que a legalidade democrática importa ao demos, antes de mais nada. Porque pode não importar quem manda, dependendo das circunstâncias. Essa é a primeira coisa. Né? Olha, eu não sei o que está se passando hoje, aí no Fediverso, né? Mas veja bem, vamos inventar uma hipótese para cá. Não é legal a gente ficar inventando hipóteses? Se o governo já não existe, então na hora vai haver a briga entre eles. É tão simples quanto isso. Se o governo já é dado como fora do baralho, já temos até, já sei até que é um ministro, né? Vai ser a política fiscal, que vai haver reforma da Previdência, vai ser, eu não sei porque eu já estou aposentado, não sei se vão reunião já estão pequeno, ou coisa de fora, né? Já sei tudo isso. Eu vi os nomes do PMDB, eles participaram de todos os governos todo o tempo. Né? Um deles elaborou o programa, eu acho que foi Moreira Franco, esse meu querido notável político do Rio de Janeiro, né? Que elaborou o programa novo, eu não sei nem o nome do programa, eu só li aquilo de isso antes, né? Mas foi no outro. Você já acha tudo isso dado, então a coalizão política que vai governar também está dada. Também o entendimento entre os poderes, que até agora se deu, por uma coincidência, uma convergência, eu nego que seja uma conspiração, um acerto, começa a não fazer lá muito sentido. O inimigo acabou, os amigos vão brigar entre si. Aliás, eu conto com isto. É só na divisão da elite que a massa tem chance. É paretiano. Eu conto com isso. O único perigo é que essa divisão da elite não se resolve. Porque aí alguém vem. E quem governa? Pois é. Por enquanto, não sei. Bem não quero pensar nisso. Então, essa é uma resposta, uma das questões. Né? A outra coisa é que, de novo, canônico. E que bom você citar Hume, né? Porque pelo menos eu fico mais feliz assim, com a instituição, com personalismo e tal. Mas eu não sei porquê, eu estudei na Faculdade de Direito, na gloriosa Faculdade de Direito, na Universidade do Brasil, na Faculdade Nacional de Direito, no Largo do Carco, eu nunca ia lá. Quer dizer, eu ia lá para assistir a Hermes Minho, Santiago Gans, pessoas assim. Mas, enfim, eu nunca fui advogado. Eu tinha carteira da ordem até... Na verdade, até acabar a ditadura, eu não sei porque eu andava com aquilo, eu ia apanhar de qualquer maneira. Eu fui preso uma vez por 20 dias por equívoco, foi em 64. Né? Não houve nada, tudo bem. O meu que fosse só aquilo que acontecesse, essas pessoas. Bom, então... Mas é evidente que, para ser formado em direito, instituições contam, como dizem os idiotas, desde Aristóteles, ou não sabem. Porra. Eu preciso ler Douglas, nossa, para descobrir que a instituição conta, mas não é verdade? Que instituições passadas podem iluminar o caminho de instituições futuras, ainda que não seja, eu espero, né? Um determinismo retrospectivo idiota de past dependence, né? Uma vez isto, então será sempre assim. Porque aí vira uma espécie de não preciso, já me livrei de determinismo marxista, agora eu vou ter que arrumar um, só porque Douglas nosso ganhou um prêmio Nobel, ele é melhor que isso, nós sabemos. Né? Então vamos lá. Instituições contam, né? Enquanto a vida é normal, quando ela é normal, porque quem conta é o demos, porque não há instituições, há pessoas que estão nelas. Elas vêm de algum lugar, uma classe, de alguma região, ou mais seja. Então, a crise, exatamente, se revela quando a externalidade deixa de ser importante. Mas é que toda vez que as pessoas me vêm agora falando, como é que você lida, qual é a solução institucional para a crise? Que porra é essa? Está brincando? Pergunte aos juristas, pô, não me aborreça. Não, mas essa coisa de juristas, eles não entendem nada disso. Por favor, não seja idiota, né? Os juristas sabem isso. Né?
E a história do missionarismo, por que isso veio tudo em inglês. Né? No princípio era o missionarismo jurídico. Depois veio a revolução comportamentalista, behaviorista para os entendidos. Depois veio o missionarismo. E eu tenho que tolerar essas variações idiotas em que partes são tomadas pelos todos, quando todas elas são importantes, dependendo do contexto. Que diabo, não é isso? Nós somos descendentes de Platão e Aristóteles, não é? O mínimo de respeito pela reflexão política, pelo menos do Ocidente, já que a gente é suficientemente autocentrado para não perceber nada fora do Ocidente, agora começamos a perceber, graças a muita gente, na Índia, na África, e fora. Né? Pelo menos isso, né? Os governos do PT, vamos lá, são 10 mais 4, 14, 15, né? Se tudo der certo, vai até 18. Né? Os reveses são muito grandes. Né? Muito grandes. Né? Mas os acertos também. E você tem razão, a oposição é aos acertos. Né? Por quê? Ganhos de renda monetária é outro. Isso é bem óbvio, né? Não preciso perder meu tempo. Fazer a parte da propaganda governamental. E é importante o ganho de renda monetária. Salário mínimo acima da inflação é importante, particularmente para quem sabe o papel que tem o salário mínimo nos outros salários e preços. Não é? Renda média subir no país evidentemente é importante. Não é? Alguns dos ganhos de renda monetária, refiro especialmente ao Bolsa Família, você me lembra que eu vou voltar a isso, né? Podiam ter se tornado direitos. Não é verdade? É uma proposição simples, né? Que vem do ex-senador Suplicy. Por que não se tornaram? Porque há outros ganhos que não podem, né? O salário mínimo é um direito, você não pode fixar o valor como um direito, por motivos absurdos. Bom, ganhos não monetários, saúde, educação, etc., são muito complicados, porque eles foram expostos à crítica, na verdade, por investimento abaixo do que seria necessário, do ponto de vista do governo chileno. Tem que pagar muito juros, fica complicado, né? Pagar. Então é tal história. Outro dia eu aprendi isso com a Silvia Gershman, minha amiga, que foi fazer uma conferência em Vitória da Conquista. Vitória da Conquista, sudoeste da Bahia, né? Deve ter 1 milhão de pessoas em torno, né? Nenhum problema com o SUS. Nenhum problema com a educação. Isso ocorre em cidades médias ali, pelo sul do país, frequentemente no norte também. Quando você vem para a periferia da grande cidade, é um inferno. O inferno é aqui. Reside aqui. É ressentido aqui. Nos assalta aqui. É violentado aqui. Não é? Tem dificuldade de acesso à saúde aqui. E a educação de qualidade aqui. Outro dia um idiota me disse, bom, é verdade que as vagas no ensino primário, chama, né, elementar e médio, aumentaram, mas a qualidade desceu. Digo, tem um problema de adaptação, sim. Né, de maior investimento, portanto, pelo lado da oferta de professores. Diz, bem, mas isso deveria ser levado em conta antes de ampliar as vagas. Eu digo, não entendi. Eu realmente não entendi. Pensa bem que você está dizendo, estou em imbecilidade. O que eu vou dizer para você pedir uma coisa? Você primeiro forma os médicos, entendeu? Depois produz os doentes. Como isso literalmente ocorreu no país. O problema mais médicos. Você tem a concentração de tomógrafos em Botafogo, me lembrava já com a clínica, que é maior do que em muitas cidades médias do país. Que diabos tem tanto tomógrafo, né? Que dão dinheiro. Não é isso? Então, uma parte significativa dos médicos não querem ir para onde tem que ir, porque não é bom ir. Aliás, não tem mesmo que ir, porque queiram. Você faz o programa mais médicos, aí chama cubanos. Aqui deu rei. Quer dizer, além de serem maus médicos, como é comprovado, não é? Ainda são cubanos. E o salário deles é confiscado.
A sorte do país é que o presidente Obama foi a Havana e parece que fez alguns gestos, dizendo que aquilo era um bom programa e tal. Então os vira-latas ficaram mais tranquilos. Né? Agora pode, o Obama deixa, então eu posso aceitar. Né? Porque você tem que mandar os cubanos ou quem seja, porque eles não querem ir para lugares. E não adianta ter só médicos. Porque se você tiver médicos e não tiver equipamentos, para de brincadeira. Você não sabe qual é a relação entre um médico e um paciente. Você nunca esteve doente. Fica velho, tu vai ver. Então, as rendas não monetárias, assim que os economistas gostam de falar, educação, saúde, etc., etc., esse é um investimento não menor. E principalmente, mais clareza, ao demonstrar isso, só que não tinha imprensa. Não é isso? Você não tem imprensa. O que a imprensa assinala é as áreas onde a coisa é brava mesmo. Periferia de São Paulo, periferia do Rio, periferia de Belo, periferia de Recife. Ali é bravo. O resto, sei lá, pergunta a Lígia Bahia, escreve, não tem nada de saúde. Né? Que sabe que não tem muito. Agora bem, então o revés é pelos acertos. Agora, vamos lá. O revés pelos acertos. Houve acertos. O principal acerto, além de renda, óbvio, eu tenho a impressão que ter mais renda é melhor que ter menos renda. Acho até que um economista conseguiria achar que isso não é uma bobagem. Né? Melhor renda é sempre melhor. E menor renda, não é? É racional, né? É uma coisa muito profunda, assim, mas frequentemente o raciocínio do economista são assim, né? Ok? Você preferiu isso e aquilo, mas que aquilo tinha custos menor que aquilo, não é fato? Você preferiu morrer, né, a viver, né, porque os custos de viver eram mais elevados do que morrer. Gary Becker. Esse é um artigo famoso, Gary Becker. Prêmio Nobel. Se quiser, eu dou a referência. Né? Não sei se chama economia política da morte voluntária, é uma coisa assim. Eu não vou contar o background da história, é muito grosseiro. Basta isso. Ele tem uma página só, bota Gary Becker, que você acha. Está lá como economista, etc. Então, o ponto é que o plano é o limite da agenda de esquerda. Os limites da agenda de esquerda dependem de uma outra questão. Eu não sei quem meteu na cabeça a ideia realmente engraçada de que no início deste século, né, o neoliberalismo acabou. Porque você sabe, nós ganhamos na Argentina, no Equador, a Venezuela, não sei, eu nunca sei exatamente o que é a Venezuela, claro que era na Venezuela, né? Nós ganhamos no Brasil, etc. E tal. O neoliberalismo acabou. Está decretada a falência do neoliberalismo. Brincadeira. Não sei do neoliberalismo. Neoliberalismo é só liberalismo. A palavra, aliás, não foi criada pela esquerda, é de Hayek, para quem não consegue ler o autor. Eu consigo. Por que ele falava em neoliberalismo? Novo em relação ao planejamento estatal, à economia de guerra e ao keynesianismo. Por aí que vem a pregação dele e tudo mais, né? De comunistas antes, etc. E tal. Bom, passou a ter outro sentido. Não acabou nada. Quer dizer, o predomínio da mercantilização das relações sociais crescente cresceu, não se reduziu. Os órgãos internacionais de sua implementação aumentaram. Nós tivemos nesse país um presidente da República que disse que finalmente nós conseguimos um rating, eu acho que rating é a classificação das agências de risco. Somos civilizados finalmente. Que inferno, hein? É para dizer isso. Eles erraram tudo na crise de 2008. Todo mundo sabe isso. E nós valorizamos. Agora está valorizado. Não precisa mais do Fundo Monetário. Baixa o rating ninguém investe. Até que não pode. Essas agências passaram a ser valorizadas porque fundos de pensão americanos não podem investir, né, em países cujo risco seja grande. Né? O fundo de pensão americano não é brincadeira. Né? Estão entre os maiores investidores financeiros e não financeiros do mundo. Né? Bom, então vamos lá. Então nós temos limites que são limites da vitória, né, notável do capitalismo nos anos recentes. O muro caiu não só sobre a experiência comunista, do que tinha de péssimo pela ditadura e de bom pela renda, por exemplo. Hoje já se sabe a distribuição de renda, né?
da Rússia, da União Soviética, etc. Ligue para o Vanderlei, passa para você, não tem muita vontade. É fácil. Mas também fragilizou a social-democracia, não é isso? Paga-se consultas na Suécia. Tony Judith, a quem perdemos, o grande historiador, aqui certamente ninguém vai chamar de esquerda, não? Extremo liberal, trabalhista, como Tony Blair de Não Jardim, né? Mas liberal, luta anticomunista mesmo, luta contra a presença soviética nos países da colônia, etc. Tal, apoio do linguagem, inclusive com alianças que ele diz, eu sei muito bem que a CIA, não me importa, eu quero que Leszek Kolakowski escrevendo, ele não pode escrever mais no país dele, para dar um exemplo, né? Não contra ele. Bem, Tony Judith diz, a saúde na Inglaterra é o país onde ele nasceu, ele morreu, tem uma memória, tem que ser ele editor desse modelo. Ok. A saúde é uma porcaria em relação ao que você pode encontrar na Alemanha hoje. Não é fato que National Health Service, que todo mundo até o seu nome, veja, tem filme, isso decaiu. Mas é evidente que decaiu em relação a si mesmo, nas suas próprias experiências, para com o Brasil. É complicado, nós estamos muito longe. Não decaiu comparado com o sistema de saúde e previdência residual, que é o sistema nos Estados Unidos, que continua sendo. Você agora tem que ter um seguro privado. Uma belíssima maneira de resolver o problema da saúde, enriquecer as seguradoras, que serão fiscalizadas rigorosamente. Eu proponho que a nossa Agência Nacional de Saúde Suplementar implemente essa fiscalização notável, já que aqui não faz. Né? Eu sou portador de seguro de saúde, velho, é complicado. Então, esses limites existem. E em termos, deixa eu falar de outra maneira. Um amigo meu de direita, eu tenho cada amigo de direita, né? Federal, ele dizia, olha, eu sempre prefiro a empresa privada à empresa pública. Eu digo sim, isso. Empresas públicas eventualmente podem ser eficientes, não sei. Isso não é disso não que eu trato. É porque a empresa privada tem patrão. E, portanto, a disciplina da força de trabalho é muito mais rigorosa e clara. Eu digo, que lindo. Você não pode imaginar. Você acaba de dizer. O sujeito compra a força de trabalho e acabou, não é verdade? Quem vê que a empresa pública começar a vender diretamente os produtos, né, valores de uso. Então, a mercantilização de tudo, não é verdade? E esse é um dos sentidos da privatização. Além dos óbvios, de ganhos, né, para quem vende, para quem compra, todo mundo sabe, né? Quem vende, quem compra. Ou chama-se ela parcerias público-privadas, ou o raio, o nome que vocês queiram dar. Né? Isso é disciplina. Tentativa de retorno de uma disciplina que, evidentemente, não poderia existir ali onde as relações não eram mercantis. Saúde, educação, etc. Então, lamento. Eles ganharam, estão ganhando, estão por cima. Lutar contra isso exige muito esforço. Quem estiver interessado que se vire, eu não vou durar muito tempo. Mas é disso que se trata. É por isso que importa a legalidade democrática, né? Por isso. Não é só resistir, não, é avançar. Vai avançar de que outra maneira? Na ditadura militar? Porque se vier alguma coisa desse tipo, será pela via do autoritarismo direito. Recessões não se resolvem pela esquerda ao longo da história do século XX. Sempre se resolvem pela direita ou pela migração massiva. Não é isso? Nosso século de migração. Fascismo, etc. Não é fato. Recessões se resolvam de outra maneira. Eu não sei se eu estou me... Mas, então é verdade, né? Os governos do PT são criticados pelos seus erros, que eu falei, mas também por acertos, né? Ganho de renda, etc. E tal. Mas de onde é que saiu essa história de status da que eu me referi? Com todo respeito ao presidente Lula, ele não pensou nisso. Ele pensou em ganhos de renda mesmo.
não é verdade? Você pode tomar a sua cervejinha, não é verdade? Você pode disputar melhor a agenda da sua força de trabalho, não é o sindicalista? Eu acho que eu estou citando o Lenin, não devia fazer isso. Esse é o nível de consciência que ele chegou. Acabou. Mas não é bom? Não tinha nem isso. Ganho de status são uma decorrência que não esperava de políticas de renda. É por aqui que meu querido amigo Werneck não consegue entender e começa com um artigo lá, o Estado Novo do PT. A vida não é assim. Então, esses aqui não percorrem. Mas aí, o PT nada fez por isso, não. Pelo que fez em política de rendas, resultou isto que eu acabo de narrar. Os ganhos de status. A renda se perde, como qualquer recessão sabe, pessoas perdem. Se são pobres, perdem. Ricos podem perder ou podem ganhar. Depende de onde você está jogando o seu dinheiro. Joga no dólar hoje. Se ele sobe ou desce, que se ganha de milhões nesse momento com a especulação diária em dólar, é incrível. Né? Então, sei lá se eu respondi a você. Finalmente, né? Eu sei lá que diabos é isto, de que haveria um entendimento entre empresários, ou que o nome tenha isso, e empregados, num pacto social. Pactos sociais existem quando a classe trabalhadora é suficientemente forte, isso é a social-democracia europeia, quando do lado estão os comunistas, e dentro de alguns países, França, Itália, Suécia, inclusive, há chatos comunistas, são todos muito chatos, não é verdade? Então, se fazem conselhos de desenvolvimento econômico e social, concertações, Alemanha, a França, etc. Fora desse contexto, isto é muito limitado. Eu quero dizer o seguinte, a experiência social-democrática é, na história da humanidade que vivemos, uma experiência limitada geográfica e temporalmente. Não tem volta, os ganhos serão outros. É de outra maneira. É simplesmente isso que eu quero dizer. Então, quando alguém me fala que vai haver entendimentos entre a Fiesp, quem lá seja, os trabalhadores, eu digo, mas existe um capitalismo bonzinho, eu não sabia disso. Me diz onde é que eu vou. Ainda mais o prédio da Fiesp não é bonito. Eu tenho um restaurante lindo, certamente, ali perto. Quem sabe eu mania, não sei onde é, não sei o que, eu tenho que ir lá. Alguém tem que pagar isso. Então, eu acho que as pessoas não querem dizer isso, né? Mas esse tipo, o pacto social seria consagrado pelo seu conselho, não pode acontecer desta maneira, porque a diferença de forças é muito grande a respeito do governo aparecer como um desempatador pela esquerda. Não deu para ser. Não deu para ser. Não sei se... Nós esquecemos o quê? Você queria voltar ao Bolsa Família. Bom dia, eu lembro. O Bolsa Família. Bolsa Família podia se tornar direito, né? Mas eu estou me lembrando agora, já que você falou tão mal da classe média tradicional, de explicações que eu ouvi, todos vocês ouviram, logo depois do segundo turno. Ela é a presidenta vitoriosa, né? No segundo turno, não disputado. Não é isso? Legal e legitimamente, a despeito do pedido de recontagem ridículo, né, que os adversários pediram. As pessoas votaram porque ganhavam Bolsa Família, são dependentes do Estado, são clientes do Estado. Muito bem. Deixe-me pensar como economista de Chicago. Você votaria em alguém que lhe dá um benefício ou alguém que lhe o nega? É mais racional votar em quem lhe dá benefício, não é verdade? E qual é o problema? Exatamente qual é o problema de haver uma correlação elevada entre receber Bolsa Família no Nordeste, e não é nos dois turnos, mais num do que no outro, e votar? É melhor votar nos antigos amigos da ditadura, que agora se chamam, entre outras coisas, democratas. Os nomes são conhecidos, as famílias são famosas, 4, 5, 6 gerações. Eu sei, eu andei por lá. Uma vida estranha. Eu sei muito bem quais são as famílias da Paraíba, de Pernambuco. Como é mesmo o nome do prefeito de João Pessoa, gente?
É Ribeiro ou Coutinho? Então, não é isso? Não era isso que acontecia? Isso explica a diferença de 4 milhões de votos na Bahia? Que diabo de Bolsa Família é essa que propicia a derrota do candidato mineiro em seu próprio estado? Isso é bobagem, não perder meu tempo. Né? O ponto não é esse, não. O ponto é o racismo elementar. Se nordestino, então não sabe votar. É este que faz com que não haja metrô em Higienópolis. E houvesse resistência que houvesse metrô no Leblon, ou não sabem. O ponto não é a relação racional entre benefício e voto. Porque isso é racional. O ponto é o racismo que está envolvido. É racismo o nome disso. Não chamemos por menos. E desrespeitem que falar isso. Porque o racista não merece tolerância. Ele merece desrespeito, merece ser denunciado. Aí não é que nós ficamos quentes, não sei o quê. Um racista é um racista, é um racista. Não é isso? Como um machista é um machista, é um machista. Ué, diz o nome. Ou temos que tolerar isso? Então, esse tipo de análise florou pela imprensa. Colunistas que nos anos 70 pertenciam ao chamado comunistas, grupo dos comunistas do Roberto Marinho, não é verdade? Ou eu não conheço isso? Não é? Militares disseram, tem um bando de comunistas trabalhando aí, tinha mesmo, mas cuido dos comunistas, eu cuido dos meus. Alguns deles se tornaram colunistas famosos hoje, não? Só que mudaram um pouco, então, foram para outro lado, né? Porque para lá, em parte, foram empurrados pela vida, a gente melhora de vida, não para que vai ficar na esquerda. Ou pelo ressentimento, não é? Que tudo que era esquerda, ou quase tudo, os setores significativos do que poderia ser esquerda, em 2012, bye bye, vocês são os idiotas, vocês são o passado, vocês são os populistas. Não é isso? O secretário-geral do Partido dos Trabalhadores, chamado Francisco Lefort, não é ele o principal teórico do populismo no Brasil? Ou eu estou enganado? Então, os populistas, como é que chamam? Os patrimonialistas, as pessoas falam, mas não sabem nem o que é. Né? Então, só que inverteu. Não é isso? Então, seu amigo Brizola dizia, esta gente, às vezes, se comporta como a UDN de Maracanã. A gente paga um preço pelos erros, às vezes pode ser muito elevado. Não me agrada nada dizer isso. Eu sei lá que a alternativa vem. Não pensam que eu falo isso com alegria, muito pelo contrário. O diabo é ter lido as coisas erradas, é um pouco antecipar isso. O diabo não está nos detalhes, não. O diabo está na totalidade. Não? Então, eu não sei se respondi. Nos esquecemos de ter uma direita consolidada e impedisse um único partido de viés sindicalista forte de dominar, porque era necessário que ele fosse empurrado para além dos seus limites gramscianos, ou leninistas, tanto faz. Ao contrário de alguns amigos, eu não vejo tanta diferença entre são. O que nós não entendemos? Sei lá. Não entendemos como sai deixa. Então tudo tem que sair. Se eu tivesse que conclamar alguém alguma coisa, é de mim, eu não conclamo ninguém a nada. Né? Gente, não importa o partido. Se vocês querem viver numa democracia representativa, você lutar por ela, ela está engraçada. É disso que se trata. Não é? Essa mesma direita tradicional, brasileira tradicional, eu brinquei com a família, a propriedade, porque eu vi, não era pequena a marcha do Rio de Janeiro. O dia 1º de abril aqui, né? Não é isso? Eu vi Copacabana num carrinho velho, meu querido, falecido amigo Roberto Pondual, que já trabalhava no Ministério da Educação, ele me deu um remédio. Bom, lá fomos nós, Copacabana, aquela coisa incrível, flores, né?
lenços brancos, etc. Eu digo, Roberto, uma para a área portuária só para ver uma coisa. Não tinha viva alma na rua. A área portuária, sabemos, agora vai ser toda gentrificada, né? Para favorecer a especulação imobiliária do nosso ilustre Vitinho. Não é isso? Está ali passando um bonde, parece Viena, né? Você constrói um museu inútil, porque acha que isso aqui é ópera de Sidney. Então, não é nada. E é impressionante, porque essas obras são todas, existem finalmente empreiteiros honestos no país. Bom, deve haver. Então, não havia viva alma. Descontinua. Nós continuamos andando, o que íamos fazer? E à noite fomos ouvir pela última vez